Professor, lembre-se que fica mutado. Bom, então, boa noite a todos. A partir de agora a gente vai fazer a leitura, né, algumas considerações e desenvolver algumas demonstrações dessa parte de congruência. Bom, então, não sei se vocês, né, perceberam, quando vocês estavam estudando o capítulo 3, né, que é a medição de ângulos, que ele tinha muita semelhança com medição de segmentos, né? Inclusive, até algumas expressões, né, tinham a mesma nomenclatura, assim, bem similar, né? Aqui não, aqui é assim, é praticamente a mesma ideia, né? É como se os três primeiros capítulos ele preparasse a nível ferramental e agora nesse a gente vai trabalhar as relações de coisas que medem a mesma coisa, né? Que tem a mesma medida. Objetos, né? Ou algumas partes dos objetos que têm a mesma medida. Vocês vão perceber também, né? Se vocês fuçaram o livro, né? Um pouco antes dessa aula, né? Em algum momento vocês vão perceber que, comparado aos capítulos anteriores, a maneira dele fazer as demonstrações é um pouco diferente, porque ele já começa a construir, né? Já que ele tem objetos que já foram exibidos anteriormente, a partir de agora, né, ele se sente livre para começar a usar esses objetos. Quem está fazendo alguma leitura em relação ao livro do Euclides, né, que é um livro auxiliar, né, a gente não está usando oficialmente ele não segue bem uma ordem como foi imposta aqui pelo livro do João Lucas, tá? Então, ele basicamente, desde dos primeiros, né, é lógico que ele faz assim alguns axiomas básicos iniciais e depois ele começa algumas construções, não necessariamente assim nessa questão de ordem, de segmento, ângulo, então, né, alguns objetos, os objetos no plano de forma geral, né, à medida que eles foram percebendo, algumas demonstrações lá foram colocadas numa ordem um pouco diferente do que apresenta aqui. Né? Aqui o João ele teve essa preocupação de pôr uma questão de ordem, né, e tornar um texto antigo, né, um pouco modernizá-lo ele. Né? Aqui também já tem algumas pitadas já de coisas atuais, tá? Apesar de ser bem óbvio algumas informações. Tá? Então, a apresentação dele, acredito que já foi feita, né, que isso que foi combinado. Então, aqui eu vou, né, fazer o que nós fizemos no capítulo 2. Aqui nós temos 5 proposições a se provar. Né? Nesses dois encontros, não necessariamente eu vou provar todos eles, mas, né, a gente vai fazer a discussão aqui o máximo que a gente puder. Né? Sei lá. E, sei lá, vou ver se eu coloco a atividade de hoje para terça-feira no máximo, né? Para que na próxima semana a gente já possa fazer alguma discussão sobre a atividade inclusive. Muito bem, então vamos aqui fazer uma leitura rápida, né, do que eu considerei aqui nesse capítulo. Né? Então, o símbolo que a gente vai usar para congruência, né, é esse símbolo aqui, que é a igualdade, né, que no caso é a igualdade de medidas, né, no caso a primeira definição dá para entender bem o que isso significa, né, então fazendo a leitura da primeira definição, a gente diz que dois segmentos são congruentes quando a sua medida, né, as medidas dos seus segmentos é idêntica. Né?
no caso A, eles são idênticos, né, se o ponto A for o ponto C e o ponto B for o ponto D, ou o inverso disso, né. Mas congruência, né, sei lá, se você tem duas canetas Bics azuis, a gente diz que elas são iguais, né, mas aqui, em geometria, né, cada um é um, então elas possuem a mesma medida, né. Então, essa é a ideia de congruência, né, possuir a mesma medida, mas não necessariamente ser o mesmo objeto. Tá. Então, essa é a primeira definição, né? O que tem igual, a gente, no caso, é a ideia de congruência, né? A gente vai fazer a leitura com congruência, tá? E vamos para a segunda definição. Então, a segunda definição já é em cima de triângulos, tá? Quando você lê o livro, né, não é bem, né? É o que está na ordem das definições, né? Mas não está na ordem das informações. Então, aqui ele diz, né, dois triângulos são congruentes se for possível estabelecer uma correspondência bionívoca entre seus vértices, tais que as medidas de seus lados correspondentes são congruentes. E tem só uma informação aqui que eu não coloquei nessa segunda definição, mas normalmente a gente escreve obedecendo também a ordem dessa correspondência, tá? Aqui ele fala bionívoca porque é questão de bijeção, tá? Então, só atualizando aqui o que a gente comentou, né? Então, aqui no capítulo 4, a gente está falando em congruências. Que a gente vai usar esse símbolo, né? Aí a primeira definição, ele só está me informando, né, que há, sei lá, dois segmentos são congruentes. Aqui está errado. São congruentes, né, se em medida, né, essa coisa acontece. Né? Isso aqui é a primeira coisa que a gente comentou lá. Segunda coisa é dos triângulos, tá? Então, triângulo a gente considera o símbolo de triângulos é as três letras juntos, que são os três vértices, né? Então, ABC, sei lá, é FG, por exemplo, que são dois triângulos, e eles são congruentes se eu consigo uma relação, tá? Se eu consigo estabelecer uma relação entre eles dois, né? Onde eu estabeleço a congruência ponto a ponto, né? Então, sei lá, eu consigo relacionar com o ponto o B eu consigo relacionar com o ponto F, e o C com o ponto G, tá? Dados que o ângulo A é congruo a E, o ângulo B é congruo ao ângulo F e o ângulo C é congruo ao ângulo G, tá? Então, essa associação é associada à congruência angular. E, além disso, né, eu tenho que os lados AB é congruo a EF, AC é congruo a EG e o BC é congruo a FG. Lembrando
que esse símbolo aqui, né, a gente está usando ele com um certo abuso de notação, né, mas só para dizer, né, que as medidas são idênticas. No caso aqui eu estou dizendo AB é congruente a F, né, porque suas medidas são iguais. Muito bem, então essa é a segunda definição. A terceira definição, né, ele diz que um triângulo é isósceles se possui dois lados congruentes, né? O outro lado se chama a base. Então, escrevendo aqui rapidamente, né, a definição 3, o triângulo ABC é isósceles se pegar 2 aqui, né, AB é congruo a AC. Né, então, o que eu estou fazendo aqui, né, pegando aqui um triângulo, e eu estou afirmando aqui que esses dois lados aqui têm a mesma medida, né, AB e AC, e esse cara aqui é chamado de base, né? Essa é a ideia da definição, tá? Tá, então vamos ver aqui a definição 4. Definição 4 diz, a definição 4, né, tem muita informação aqui, né, isso aqui é um teorema que a gente vai ver lá da frente, mas vamos fazer a leitura rapidão aqui. Então tem um triângulo aqui ABC, considera aqui um ponto D, fora da reta que contém B e C. Não, fora não. Ele está na reta que contém B e C, né? Tá, e o segmento AD chama-se mediana do triângulo relativamente ao lado BC, se D for ponto médio. Então, deixa eu fazer o desenho aqui, né, para a gente entender aqui a ideia. Então, ele está falando o seguinte, sei lá, vou pegar aqui um triângulo ABC, não necessariamente isósceles, tá? Quando ele inicia o texto, ele não caracteriza o tipo do triângulo, né, que já foi mencionado aqui nas definições anteriores. E ele pega um ponto D que está na reta que contém B e C, tá? Então, sei lá, vou pegar aqui outra cor, tá? Vamos supor, aqui eu posso estender uma reta, né? Vou chamar essa reta aqui de R. E eu estou pegando o ponto D que está nessa reta, tá? Eu não sei exatamente onde esse ponto D está. Ele pode estar aqui, ele pode estar aqui, ou ele pode estar aqui, tá? Inicialmente o texto ele não diz exatamente onde é, né? Ó, seja D um ponto da reta que contém BC, né? B e C. Aí o segmento AD chama-se mediana do triângulo, né, relativamente ao lado BC, se D for ponto médio de BC, né, do segmento BC. Então, ele já, com isso, ele está informando onde é que está. Né? Então, se esse ponto D aqui for ponto médio, né, desse segmento, então, o segmento AD se chama mediano. Tá? Então, deixa eu só completar aqui o desenho. Então, esse segmento aqui AD é mediano, se D é ponto médio
de BC. Tá? Então, se BD é idêntico a DC, né? Tá, aí esse segmento aqui se chama mediano. Essa definição 4 ela é grande, né? Na verdade, ela é como se fosse 3 definições numa só. Aí esse mesmo AD se chama bissetriz se o ângulo A, não, bissetriz do ângulo A, né? Nessa construção que a gente fez, se a semirreta SAD divide o ângulo CAB. É o Lucas Castro. Comentaram aí que tem o microfone ligado. É o do Lucas. Eu não estou ouvindo nada, né? Aqui, nessa transmissão, eu falo, mas não me ouço, né? Eu só ouço quando vocês falam. Lucas, por gentileza, né? Se puder desligar aí o microfone. O senhor, como o criador da sala, pode clicar em cima dele e mutar o professor. Ah, é, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Obrigado. Né? Não sei se... Espero que não seja aqui da minha transmissão. Aqui a internet está normal, né? Não sei. Bom, enfim, eu vou continuar, tá? Mas, de toda forma, vão avisando aí se, né, o som for piorando. Tá. Então, voltando aqui à ideia, voltando aqui para o segmento AD, ele se chama bissetriz do ângulo A. Se a semirreta SAD divide o ângulo CAB em dois ângulos idênticos, né? No caso, o ângulo A, em CAD e CAB. Tá? Então, vamos a essa ideia aqui, né? Então, veja como ele mudou, né, a nomenclatura. Na verdade, mudou o nome do objeto. Então, é SAD, né? Ou seja, a semirreta, não é mais o segmento, né? É chamado, não vou nem escrever tudo isso, né? Bissetriz se o ângulo A ele puder ser dividido, né, da seguinte maneira. Aqui eu vou escrever bruscamente, tá? BAD mais DAC e BAD, né, a medida BAD é idêntica a DAC. Vocês devem ter visto, né, essa nomenclatura aqui quando viram ângulos, né? Isso aqui tanto representa ângulos quanto representa medida, né? Ele representa as duas coisas. Tá? Diferente, um pouco diferente aqui dessa ideia dos segmentos, né? Que só as letras juntas significa segmento nesse texto, né? E essa com a barrinha significa medida, né? Diferente da nomenclatura atual, né? Nomenclatura atual com a barra que significa segmento. Bom, aí, como hoje também tem a linguagem vetorial e nessa época não tinha, né? Então
hoje já tem outros símbolos, né, para representar essas informações que a gente está escrevendo. Tá? E concluindo a definição, tá? Tá. O segmento, aí volta, né? A nomenclatura agora é do segmento. O segmento AD, ele se chama altura, né, do triângulo relativo ao lado BC, né? Se AD for perpendicular à reta que contém BC. Então, significa, né, escrevendo nos termos atuais, se esse ângulo aqui for de 90 graus, né, então AD se chama altura. Aqui, de novo, né, eu vou cometer aqui um abuso, né, de notação, mas tá, vamos escrever, né? Então, se não, é AD é a altura, se eu vou chamar esse ângulo aqui, tá? Se BDA, né, esse ângulo aqui que eu marquei em amarelo, é reto. Eu acho que ele tem essa nomenclatura no capítulo anterior, né? Deixa eu só ver aqui, né, para ver se eu não estou falando besteira. Tá aqui, ó. Um ângulo reto mede 90 graus, tá? É a quinta definição. Então, tá, né? Então tá aí, essas são as 5 definições. É, deixa eu ver, eu não sei nem se o Ryan perguntou faz tempo. Bom, mas enfim, eu falei aqui a questão da nomenclatura, né? Eu sempre exijo, né, pelo menos alguém deve ter percebido isso na hora que eu corrijo as questões, eu só exijo a diferenciação. Então, por exemplo, teve gente, né, que no exercício anterior que eu passei, escreveu o AB do jeito que está aqui, né, como segmento, e em negrito como medida, né? Eu percebi essa diferença, né? Então a questão toda é diferenciar, né? Você pode seguir uma nomenclatura própria, né? Mas aí eu tenho que perceber que tem diferenciação, né? Aqui, inclusive, aqui só tem diferença na hora da fala, né? Essa medida significa igual, né? Porque o número aqui é um número, né? E esse número é idêntico a esse número, né? Então aqui é igual mesmo. Aqui significa congruente, né? Está dizendo que se eu for medir o AC, né, ele tem a mesma medida do EG. Então essa é a pequena diferença que existe aqui essa igualdade, né? Quando eu falo de medida, né, é igualdade mesmo. E quando eu falo de objeto é congruência. Tá? Mas sempre é bom diferenciar, né, do que você está falando, né? Porque possa ser que o fato de você não diferenciar, você esteja dizendo uma coisa falsa, né? Sei lá, deixa eu ver aqui uma coisa que eu escrevi. Ó, por exemplo, D, ele é ponto médio de um objeto, né? Então, se aqui eu coloco a barra, por exemplo, como é que um ponto ele vai ser médio de um número? Isso não existe, né? Então, acaba, né, vocês, se não fizer diferenciação, né, vocês podem cometer o pecado de estar falando uma coisa falsa, né, se remetendo a objetos que não conversam, digamos assim. Muito bem. Mas, tá, antes de continuar, ficou claro essas ideias das definições aqui? Ou ficou ainda alguma coisa obscura? Ficou claro, né? Muito bem. Então, vamos aqui
aos axiomas, né? Aqui só tem um axioma, né? À medida que esses capítulos vão avançando, né, como eu já comentei, se tem uma necessidade menor de axiomas, pelo fato de tudo que foi provado, né, é considerado axioma quando você avança, né? Então, né, vocês vão perceber que na hora que a gente for fazer aqui a discussão, a gente vai se remeter a muitos axiomas anteriores, tá? E o único axioma que ele diz, né, a congruência de triângulos, por exemplo, né, a gente sabe que tem 5 casos, né, que a gente comenta, aquela coisa, né, ângulo, 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 lado, 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 né, lado, ângulo, lado, e assim vai, né? Então, o que foi que o João Lucas, né, acredito que o Euclides não pensou assim, né, mas foi que o João Lucas fez no texto dele, né? Ele pegou um daqueles casos e colocou como axioma, e os outros são consequências dele, tá? Ou seja, com um caso você consegue provar os demais. E o caso que ele colocou como axioma foi o seguinte, né? Vamos tomar aqui 2 triângulos, ABC e EFG. Se o ângulo A, o ângulo referente ao vértice A, é congruente ao ângulo do vértice E, o lado AB é congruente ao lado EF, e AC, né, é congruente a EG, então os 2 triângulos são congruentes. Isso aqui é uma informação axiomática, né? A gente não precisa provar, a gente vai admitir essa verdade, essa informação, né, como verdadeira, e vamos às demonstrações, né? Então, a primeira informação é um teorema, né? A primeira e a última, né, do texto, então significa que essas 3 aqui não são tão importantes, né? É isso que diferencia teorema de proposição. E o primeiro teorema diz assim: considere os triângulos ABC e EFG. Se AB é congruo a F e o ângulo A, né, no caso aqui eu tenho a congruência de um lado de cada triângulo e 2 ângulos de cada triângulo. Então, eles são congruentes. Se remetendo à linguagem popular, esse caso aqui seria o caso lado, ângulo, lado, e esse caso aqui seria o caso ângulo, lado e ângulo, que foi o que eu disse, né? O caso lado, ângulo, lado, né, garante a congruência do caso ângulo, lado, ângulo. Tá, então, né, como é uma proposição, né? Proposição é uma informação que é necessário ser demonstrada, então vamos à demonstração dela. Né? Antes disso, só escrever aqui o axioma, né? O único axioma que a gente tem, que ele diz, né, se eu tenho os triângulos ABC e EFG, eu tenho esses 2 objetos, né? Se AB é congruo a F, AC é congruo a EG e eu só não lembro qual é o ângulo, sei lá, A é congruo a E, então os 2 triângulos ABC e EFG são congruentes. Tá? Deixa eu só conferir aqui. No caso, esse aqui, né? Muito bem, é isso mesmo. E a proposição, né, ele pega um lado e 2 ângulos, tá? Então, vamos fazer isso. Então, a primeira proposição é um teorema, né? Então, o primeiro teorema diz, né, que se... Deixa eu só escrever aqui. Eu tenho os objetos ABC, FG. Aí, se
AB é congruo a EF, o ângulo A é congruo ao ângulo E o ângulo B é congruo ao ângulo F, então ABC é congruo a EFG. Muito bem, então é isso que a gente vai demonstrar a partir de agora. Tá, vamos só fazer um desenho aqui para a gente visualizar a ideia da demonstração, tá? Então, a ideia da demonstração vai ser a seguinte. Vou pegar aqui aqui, como eu falei, né, a gente escreve a ordem da correspondência, né? Aqui, a priori, a gente pega dois objetos, né? Se eles forem congruentes, é porque o A corresponde a E, né? No caso, a medida angular aqui. O ângulo B, ele se relaciona com... Eu posso fazer a correspondência com F. E o C, né, a gente corresponde a G. Nesse caso, eles sejam congruentes. Tá, e as informações que a gente tem, né, as informações axiomáticas, né, é a seguinte, né? Então, fazendo aqui já, iniciando a ideia da demonstração, né? A ideia da demonstração é assumir, né, inicialmente o que a gente tem aqui, né, se for no caminho direto, é assumir diretamente o que a gente possui aqui como premissa, né, dessa implicação, né? Que esse teorema é da forma alfa implica beta, né? Então, a gente assume a verdade dessa informação, né, e a gente tem que chegar nessa conclusão aqui. Então, seja, né, vamos começar aqui o texto, seja ABC e EFG, dois triângulos tais que isso aqui acontece. Então, AB é congruo a F, A é congruo a E e B é congruo a F. Ok. Para a coisa não ficar monótona, eu pergunto a você. Tá, beleza. Considerei inicialmente esse texto. Se fosse você, qual seria o próximo passo? Então, vou voltar aqui para o texto. Aí eu pergunto, né? O único axioma que a gente tem é esse. O que a gente pode fazer, né? Como o resultado final desse axioma é exatamente o que a gente quer nesse teorema, então, o que isso significa, né? Que a gente vai ver se com essa informação aqui premissial, se eu consigo adaptar com a premissa do axioma. E se não, o que está faltando e onde é que eu posso buscar isso. Tá? Então, veja só, deixa eu só fazer a observação aqui. Ó. Veja que
tanto o axioma como o teorema, né, tem duas informações congruentes. Está faltando uma terceira informação. Então, eu pergunto, o que vocês fariam, né, para garantir essa informação aqui nesse nosso caso? Ninguém tem noção? Deu para entender a pergunta? No caso, você quer determinar, né, o Ryan colocou assim, toma a congruência dos outros ângulos, acredito ser o C com o G, para determinar a igualdade do lado. Tá, mas aí surge a pergunta, né? Como é que a congruência do ângulo vai me associar à igualdade do outro lado? Né? Porque, assim, onde é que tem informações aqui onde garantem que algumas relações com ângulos se remetem à congruência de lados? Eu acho que essa é a pergunta que surge a partir do momento que ele fala isso, né? Não tem teorema, né? Aí, no caso, fazer bissetriz, né? Foi o que o Nilson, né? Deixa eu só ver aqui. Pois é, eu não sei se fazendo bissetriz, né? Eu não sei qual é o sentido aqui de fazer a bissetriz. Possa ser, né, que isso seja uma saída, né? Assim, né? Não estou dizendo que não seja, mas pode ser que ao inserir mais objetos dê mais trabalho, né? Não sei se esse caminho, né? Aí eu teria que investigar, assim, né? Fazer ir por esse caminho, né? Supor a bissetriz e começar a trabalhar, né, essa questão de como chegar. Eu sei que como ele está bem próximo disso aqui, né? Desse axioma, né, talvez a questão da bissetriz não ajude tanto, né? Pelo menos é o que eu acredito, né? Porque, por exemplo, aqui em P3, ó, né, é um triângulo isósceles, quer dizer, aqui ele já fala... Não, aqui, beleza, ele fala de triângulo isósceles, aí a mediana, quer dizer, ele já começa a puxar informações da definição 4, né? Relativa à base, é também bissetriz e altura, tá? Ou seja, ele, né, pega um objeto e já mistura essas definições aí, que é dado todas na definição 4. Aí aqui assim, não tem outra saída, né? Tem que usar a definição 4 aqui, né? Como base das informações aqui para desenvolver. Essa daqui, eu vou, assim, dar um chute inicial, tá? Simples. Eu vou pegar um ponto em algum segmento aqui, ou alguma semirreta existente aqui, que seja congruente ao lado que está faltando nesse outro. Então, sei lá, vamos fazer o seguinte, eu vou escrever aqui e depois eu vou fazer os desenhos aqui, das possibilidades que vão aparecer. Sei lá, tome um ponto D, pertencente aqui à semirreta AC. Tá? Então, eu peguei aqui um ponto D, deixa eu só ver o que está faltando aqui. Está faltando que o AC tem que ser igual a EG, né? Tem que ser congruente, desculpe, a EG. Aí vamos voltar aqui para o desenho. Está faltando aqui que esse AC, né,
tem que ser congruente a EG para garantir a congruência dos dois pelo axioma. Deixa eu só subir aqui, que aqui tem a ideia do axioma. Então, vamos marcar, né? Eu já tenho eu já tenho essa informação, está faltando aqui só essa, tá? Então, o que eu vou fazer, né? Eu vou pegar um D aqui, nessa semi-reta aqui, tá? Deixa eu apagar esse C aqui. Vou botar ele um pouco mais para cima. E deixa eu prolongar isso aqui. Tá. Peguei aqui a semi-reta, né, a C, e eu vou pegar aqui um ponto D, sei lá, aqui. Em algum lugar aqui. De tal maneira que deixa eu só completar esse triângulo aqui. Que eu vou fazer, fiz ele aqui pontilhado, porque acaba surgindo um novo triângulo, né? No caso ABD. Então eu peguei um D aqui nessa semi-reto, tá ok. O AD é congruo a EG. Vocês conseguem enxergar aonde eu quero chegar fazendo isso? Ainda não. A ideia é fazer o seguinte: a partir do momento que eu considero esse ponto D, né, o que eu estou fazendo? Indiretamente eu estou criando outro triângulo. E o outro triângulo seria o ABD. Desculpa, ABD. Tá? Então, aí o que a gente vai ter, né? Que o AB é congruo a F, o AD é congruo a EG, e esses dois ângulos são congruentes. Então, o que isso significa, né? Vai significar que o ABD é congruo a EFG. Aí a gente vai começar a mexer com as coisas que ficaram sobrando, né? Porque a partir do momento que eu faço essa construção aqui, esse cara aqui, ele acaba ficando de fora da informação, né? Ele acaba não sendo usado até o momento. E com essa informação aqui, a gente vai ver se é possível que esse ponto D seja diferente do ponto C. Que no caso a gente vai chegar que os dois pontos vão ser idênticos, né? No caso, com essa informação aqui que está faltando, né? Na premissa aqui do meu teorema, né? A gente vai chegar que o D tem que ser idêntico, tem que ser o próprio D, né? E se o D for o próprio C, né? Desculpe, se o D for o próprio C, então significa que o ABC nada mais é do que o ABD, né? E aí eu garanto a congruência dos dois, né? Aí chego no fim aqui da demonstração. Pois é, mas aí o André fez essa afirmação, né? Acredito que pela forma que o desenho ganhou, né? No caso, eu peguei o D a priori fora, né? E com o D a priori fora, aparentemente o BD vai ser diferente do FG, né? Mas aí, repito, né? Quando a gente for mexer com essa informação aqui que a gente não usou, né? Até o momento, a partir do momento que eu faço essa suposição aqui, eu estou usando só essas duas informações que estão aqui em amarelo.
tá? Aí, no caso, eu estou entrando aqui com a suposição extra, né? Não sendo essa, né? Sendo outra. Aí depois eu vou ter que trabalhar com ela, né? Aí quando eu trabalhar com ela, aí eu quero ver qual é a consequência dela em função a C e D, né? Aí a gente vai ter que chegar que elas são idênticas e, consequentemente, né, o B e D, né, vai ser o BC, né, que vai ser congruo a F. Mas deu para entender, né? Aqui eu fiz o desenho rústico, né, só para a gente entender a ideia, né? A ideia da construção geométrica. Tá tranquilo até aí? Essa ideia? Percebam que aqui eu estou com menos pressa, digamos assim, comparado aos outros casos, né? Porque os outros casos eram consequências quase que imediatas das dos axiomas. Aqui não, aqui normalmente a gente vai ver que as demonstrações, né, essa demonstração que eu estou mostrando, né, é a ideia do livro, ele sempre faz suposições extras, né? Ele entra sempre com a hipótese extra. Tá. Então, aí a gente vai usar agora essas informações, tá? Então, vamos né, escrever aqui de forma completa, né? Então, como AB é congruo a F, AD é congruo a G e A é congruo a E, então, aí eu posso concluir que ABD, né, porque não é o AC, não é o AC, né, é o AD, que agora entrou aqui na jogada, é congruo a EFG. Né? Aqui eu coloquei a premissa do axioma, coloquei a conclusão e eu vou dizer, né, que é por causa do axioma. De acordo com 4C1, né, que é assim que eu tenho chamado de uma maneira mais simples, né, que é o único axioma que a gente tem no capítulo 4. Muito bem, agora a gente vai mexer aqui com essa informação, porque até então, né, essa informação aqui não foi considerada. Então, como é que a gente mexe com ela, né? Bom, como ela foi inclusive aqui, né, enunciada aqui já na demonstração, né? Então, ela é uma informação que a gente já conhece. Então, significa que eu posso, né, continuar aqui meu texto dizendo: sabe-se que, né, aí fala novamente, né, o V é congruo a F. Ok. Aqui eu não vou nem botar ponto, né? Eu vou já dizer I, aí agora eu vou linkar, né? Sabe-se isso, né? Que é uma informação aqui pré-inicial. E também sabe-se que o A, B, D é congruo a F também, né? Agora, esse último aqui, né? Eu não vou nem dizer, eu vou perguntar por que que esse último aqui, essa congruência é verdadeira? Quem sabe me dizer? Não, Porque o ninguém? ângulo de B é o mesmo ângulo de F?
Na verdade, o que você disse foi isso, né? Foi. Mas esse ângulo aqui, a priori, não necessariamente ele é esse ângulo B. Por quê? Porque esse ângulo é desse triângulo. E o ângulo B é desse triângulo aqui, ó. Né? Esse ângulo B aqui, esse ângulo B é desse triângulo. E esse que eu chamei aqui agora é desse aqui. A priori, eles são diferentes, né? Isso aqui é onde a gente vai chegar. Inclusive, eu vou botar até assim, ó. Né? Isso aqui eu não sei, isso aqui eu também não sei ainda. Se for, aí beleza, vai ser congruente todo mundo aqui. Mas a priori não. Aí o que a gente sabe, né? Eu sei que esses dois ângulos são congruentes, né? Que é dado aqui na premissa, né? Então é uma informação garantida do teorema. E esses dois eu consigo garantir essa igualdade porque essa informação em amarelo é verdadeira, né? Isso aqui a gente já conseguiu essa informação, né? O triângulo ABD ele é congruente ao triângulo EFG. Então, o ângulo ABD, né, é exatamente congruente, né, ao ângulo F, tá? Pois os triângulos são congruentes. E como é que eu vou garantir essa igualdade, né? Vou usar esse enunciado aqui, né? Então, esses dois triângulos eles são congruentes, eu posso, né, estabelecer todas essas relações aqui, né? E se esses dois triângulos aqui, no caso, o ABD e o EFG são congruentes, eu posso relacionar o A com E, o B com F, o C com G. Os lados AB e F são congruentes, né? AD e EG, e assim vai, né? Inclusive os ângulos, né? Então, esse ângulo ABD, né? Não posso chamar ele de B simplesmente, porque a priori esse D não necessariamente é o C, né? Então, aqui tem uma diferença. E então eu vou dizer isso, né? Esse último, a razão disso, né, é a definição 2, né? Porque eu tenho a congruência de dois triângulos lá, no caso ABD e FG. Vou escrever isso, tá? Aqui eu deixo eu tá só justificando, né? E este último é por 4D2. Ou seja, essa última informação aqui é em função dessa definição, né? Dado que numa demonstração, né, tudo que é escrito nas linhas anteriores, né, a gente admite a verdade, né, porque isso é a própria construção de dedução, né, já garante isso, né, dedução, todas as frases que são colocadas, né, são verdades, que são consequências de axiomas ou definições, ou teorema não, proposições anteriores. Tá. E aí, veja bem, né, se essa informação é verdade, essa última, então significa que B e o ângulo B e o ângulo ABD, eles também vão ser congruentes. Essa informação aqui é por transitividade, tá? Eu sei que o texto ele não exibe assim uma construção algébrica, né, para dizer essas características algébricas básicas, mas aqui a gente pode assumir isso, né? Tem algumas verdades matemáticas que a gente tem admitido aqui, né? Lembrando, na época que o Euclides ele é da escola platônica, né?
ou seja, ele nem teve assim acesso às obras prontas do Aristóteles, né? Aristóteles foi o primeiro que estudou lógica, né? Então, assim, ele se baseou nas deduções que já estavam sendo construídas por Platão. Então, sei lá, naquela época, né, tem informações lógicas não prontas, digamos assim, e matemáticas também não, né? Então, assim, a gente não pode também tacar pedra, né, em Euclides, né, por essas razões. Então, aqui a gente já vai praticamente admitir isso, né? Já vou, né, inclusive colocando aqui de forma conclusiva, né, dessa forma, o ângulo B é congruente a BD, né? Ok. Tá, aí agora, peraí, eu nem tinha visto a pergunta do Ryan. Ele perguntou por que a B, deixa eu só ver, por que a B é congrua a F? No caso é F, né? Deixa eu ver se for aqui também é F, né? Opa, professor. Não, é porque quando você tinha perguntado, aí eu tentei responder naquela hora. Mas já entendi. Desculpa. Aqui Tranquilo. ele não atualiza as mensagens, né? Esse novo Google Meet, né? Aí eu tenho que ficar subindo assim para ver se vocês estão falando. Mas enfim. Tá, então chegamos nessa informação, aí agora a gente tem que se remeter a axiomas angulares, né? Porque como é que dois ângulos são congruentes, né? Aí vem a pergunta, né? Como é que é a estrutura de um ângulo? Aí vamos ver aqui. Sei que vocês já estudaram isso, né? Então, vamos só ver aqui qual axioma que eu posso usar para isso. Aqui tem alguns, né? Deixa eu... Bom, tem uma maneira, né, que aqui a gente pode inclusive usar essa daqui, ó, a medição de ângulos, né, também a diferença de dois números reais. Tem essa maneira aqui de, se o ângulo, né, se eu tenho dois ângulos, por exemplo, XOA e XOB, o ângulo AOB, né, ele acaba sendo a diferença desses dois, né. Tá, mas aí eu só não tenho, aqui vai ter que entrar um outro ponto, né. Aqui entra a questão, eu acredito que mais argumentativa, né? Porque, ó, olha só a primeira definição. A figura formada por duas semi-retas de mesma origem se chama ângulo. E, então, isso aqui significa o seguinte, de acordo. Na verdade, esse é um caminho, né? Com 3D1, o ângulo B, ele é o ângulo B, esse ângulo B aqui, para esse triângulo ABC, né, que é o inicial que a gente tem, ele é o SOA, não, peraí, é o ângulo B, né? É o SBA, o A não, aqui é SBA unido com o SBC. Por que eu estou escrevendo isso? Porque isso aqui é uma representação
algébrica, digamos assim, da figura. Se eu pego a figura SBA e faço aqui a união com SBC, então eu tenho o ângulo, que no caso é o ângulo B. É isso que diz essa definição 1. Né? A minha figura é a união de duas semirretas de mesma origem, né? Que é isso que a gente chama de ângulo. Então, foi isso que eu escrevi aqui. Ó. Todo mundo entendeu essa escrita aqui, as razões de eu ter escrito isso? Tá, aí, beleza, eu escrevi aqui o B, né? E como eu sei que ele é congruente a esse outro ângulo, aí eu pergunto como eu escrevo dessa forma, né? Esse outro ângulo. A ideia é praticamente a mesma, tá? Então, né, já vou adiantando aqui, o ABD, ele vai ser a união de quem? É o S quem? SBA, vamos ver, o SBA é unido com o SBD. Isso. É interessante a ideia como... Acredito que o José Rogério, ele escreveu simplesmente assim, né, para ser mais rápido na digitação aqui do chat, né? Mas lembrando que tem que ser as semi-retas, tá? Muito bem. Aí, essas duas coisas são congruentes. Professor, Pode falar. nessa representação de semirreta, como o triângulo é formado por segmento, a gente precisa falar das duas coisas ou está subentendido? Aqui acaba sendo subentendido porque os pontos eles existem, né? Eles existem porque já é garantido aqui os triângulos, né? Já pela própria estruturação do teorema, né? Ele já começa comentando dos objetos, né, que ele vai fazer a afirmação sobre eles. Então, os pontos A, B, C, né, E, F, G, né, e o ponto D, todos esses 7 pontos, eles existem, né, pela própria construção textual. Então, eu estou falando, usando aqui semi-retas, né, ou seja, eu sei que existe aqui, né? Existe semi-retas aqui, inclusive esse prolongamento aqui em amarelo, ele é uma semi-reta, tá? No caso aqui, né, ele tem esse sentido, começa em A e passa por D e C, né, e vai embora. Então, aqui eu sei que tem um ângulo, né? Por mais que aqui sejam segmentos, então existe aqui semi-retos, né? Que não precisa de desenhar, mas sabe que existe, onde gera o ângulo, né? Que aí eu só estou escrevendo ao pé da letra como foi definido anteriormente. Tá? É lógico que se a gente substituir isso aqui pelo segmento, daria a mesma coisa. O problema é que a definição não foi usando segmentos. Tá? Por isso que eu usei semi-reto. Mas pode usar porque está subtendido. Tá? Se existe segmento, tem uma semi-reta lá que o segmento faz parte. Tá? Não sei sei que eu falei muita coisa, não sei se ficou claro. Mas falando objetivamente, né, está subtendido sem problemas. Tá? Não está nada errado. Beleza, ficou claro, sim. Ok. Tá. Aí, o que isso significa, né? Como essas duas coisas são congruentes, e aqui os dois objetos, né, representados aqui simbolicamente, tem um deles que já é idêntico. O SBA aqui é o próprio SBA aqui. Ó.
Então, se essas duas coisas são congruentes, o que eu posso falar dessas outras semirretas? No caso, a semirreta BC e a semirreta BD. Né? A semirreta BC e a semirreta BD, né, essa e essa, tem que ser a mesma. Tá? Porque se não forem a mesma, isso aqui não vai ser congruente. Né? Não sei se vocês visualizaram, né, o que eu acabei de falar. E isso aqui não vai acontecer, né? Se esse cara aqui for diferente desse. Ou seja, esses dois aqui tem que estar na mesma direção aqui. Ó. Né? Ou os dois estão nessa direção aqui, do D, ou os dois estão na direção do C. Na verdade, os dois têm que estar na direção do C, porque o C ele surgiu antes, né? Ele veio primeiro. Então, vamos... Deixa eu só ver, já usei dessa forma, não usei o assim, né? Então, vou botar assim. Essa união é idêntica a essa, né? Aqui já é união de conjuntos. E, né, isso significa, né, que a semirreta BD, né, é congruente à semirreta BC. Tá. Então, não sei se deu para visualizar a ideia, mas o que vocês podem me afirmar deixa eu colocar aqui em outra cor e por fora, né, do desenho. O que eu posso afirmar de SAC e SAD? O que essas duas coisas são que eu acabei de colocar aqui? São congruentes. Aí a razão disso? A razão disso é porque eu peguei um D aqui na semirreta AC, tá? Então, se eu peguei um D aqui, significa que a semirreta AC coincide com a semirreta AD, né? Esse segundo ponto aqui é só para informar por onde a minha semirreta está passando. Então, significa que eu posso dizer qualquer um aqui. É a mesma semirreta, né? Aqui. Então, significa que isso aqui é congruente. Tá, então, olhe para cá, né? Eu tenho aqui duas semirretas partindo de B congruentes e tenho aqui duas semirretas partindo de A também congruentes. E o que eu posso falar dos pontos C e D com essas duas afirmações aqui? Tá? Com essa e com essa daqui. O que eu posso afirmar do ponto C e D? Que os dois pontos, na verdade, é o mesmo. Então, aqui eles estão em direções distintas, tá? A direção AC não é a mesma do BC, né? E como que, na verdade, né, deixa eu só fazer um desenho aqui por fora, né? O que está acontecendo é isso aqui, né? Eu tenho aqui A e aqui B, né? Então, aqui, quando essas duas coisas aqui acontecem, significa que tem um ponto aqui de interseção das duas semirretas.
E, e o ponto aqui, né? O ponto D, ele faz parte das duas, e o ponto C também faz parte das duas, né? Então, significa que esse ponto de encontro aqui, que é o C, né? No caso aqui, inicialmente, o C aqui, né? Deixa eu prolongar aqui também. O ponto C aqui é o encontro dessas duas semi-retas. O ponto D também está nas duas semi-retas, então ele só pode ser igual ao C. Tá? Sei que essa última informação, né, também não tem axioma para isso, tá? Deixa eu só ver aqui. Acredito que se tiver, é lá no início, né? Já voltei aqui para o início. Não é nenhum desses, tá? Deixa eu ver se tem axioma que fala de duas retas. Tá, então, eu acho que a ideia é por aqui, ó. Né? Se eu tenho duas semi-retas, né, que tem um ponto de interseção, né, é porque existe duas retas que se intersectam num único ponto. E aqui, né, acabou aparecendo um segundo candidato à interseção por construção, né, um segundo candidato à interseção das duas. Como já tem um, né, então aquela proposição lá garante que esses dois aqui não podem ser distintos, né, eles só podem ser únicos. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer, né? Eu sei que aqui está trabalhando com semi-retas, mas eu consigo retas, né, que essas semi-retas estão nela. Aí eu consigo lá associar aquela proposição lá. No caso, essa proposição aqui P1. Tá? Então, deixa eu só... Deixa eu só escrever tudo isso que eu acabei de falar. Tá? Então, considerando a reta R, sei lá, R e S, retas que passam por AB, por A e B, né? E por A e C, não, e por B e C, não, minto, por A e C, e por B e C, respectivamente. Considerando RS, retas que passam por AC e por BC, respectivamente, sabe-se que C é a interseção de R com S. Tá? Então, C é a interseção de R com S. Né? Como
SBD é igual ao SBC e o S... Deixa eu pegar aqui o início do texto. O SAC é congruo ao SAD, pois D pertence ao SAC, então o ponto D pertence ao SBC e o S e D pertence ao SAC. Donde D vai pertencer à interseção S. Aí, de acordo. Aí entra agora a proposição, né? Que é a proposição 1P1, né? Com 1P1 C é único, então C é igual a D. Aí a gente conclui, tá? Portanto, ABD, né? Se o ponto C é o mesmo ponto, né? É o mesmo ponto D, então ABD é congruo a ABC e esse primeiro, né, congruo a EFG. E com isso, né, a gente chega aqui na nossa conclusão, né, que a gente tanto almejava. Deu para entender a ideia? Eu sei que essa é a ideia do livro, né? Na verdade, eu destrinchei mais porque o livro, ele, nessa parte, ele não puxa essa... Ele não faz essa alusão aqui a essa primeira proposição, tá? E aqui eu estou sendo... Não, então, é por isso que estendeu mais, tá? Se você der uma olhada lá no Lucas, ele resume o texto, né? Algumas coisas que são mais intuitivas, ele já admite, assim, textualmente, sem precisar se estender tanto. Aqui eu faço sempre... eu obedeço a questão da fidelidade pelo menos em aula, né? Eu acho importante isso, né? Para dizer que todas as informações, todas as conclusões, né, eles são consequências de alguma informação que já foi utilizada, né, ou já foi dada. Então, aí completa a informação, né? Aí o texto está maior, mas de toda forma está completo, né? Um exercício interessante é pegar o texto do João Lucas e essas partes que ele não explica, digamos assim, né, que ele admite, né, pelo menos garante uma certa trivialidade da informação, é bom abrir, né? Por que ele falou simplesmente isso, né? Sei lá. Por que, né, o ponto C só pode ser o D, né? A razão eu estou colocando aqui, né? Estou abrindo mais abrindo não, né? Completando as informações. Não que lá não estivesse incompleto, mas sim, né, talvez para não se tornar tão, sei lá, chato, né? Usando assim, uma maneira mais
mais simples, né? Para não ficar tão chato, tão grande, nem tão denso o texto. Mas é isso, deixa eu só... Aqui é 2, né? Só pra... Bom, então, essa foi a ideia do teorema, tá? E a partir de agora, né, as demonstrações também são maiores, tá? Então, sim, aqui... Então, esse aqui já foi, né? Como a aula da gente vai até... Tem 10 minutos, eu não sei se dá tempo de demonstrar mais algum, tá? Repito, né, a partir de agora a coisa começa a se estender mais, né? Tem muita informação agora anterior que a gente vai começar a se remeter e a coisa vai ficando mais extensa. E outra que é denso, né? Essas informações aqui não são assim triviais e sei lá. Aqui é muita informação que a gente puxa, que a gente procura, né? Que já existe. Então eu acho que já está bom por aqui por hoje, tá? Sei lá, não sei vocês, mas pela minha experiência, né, esse tipo de disciplina, assim, né, quando dá, sei lá, 1 hora de desenvolvimento desse tipo de informação, a mente já dá uma cansada. Então, eu acho que já é suficiente por aqui por hoje, tá? A ideia, né, é basicamente essa, né? Não necessariamente, aqui não é conteudista, né, e sim, né, montar a ideia da demonstração. Então, eu vou ficar por aqui por hoje. Hoje vou ficar por aqui. E em breve eu vou estar lançando já um exercício, né, para vocês já irem trabalhando, né, mais ou menos dessa maneira como eu exibi para vocês. Então, quem entendeu tudo, tá? Eu vou deixar, né, à vontade para sair, tá? Agradeço aí a presença. Eu vou só interromper aqui a gravação, tá? Para quem quiser falar alguma coisa, tá? Ficar à vontade.